A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Mais um vídeo de leitura, releitura, hoje no livro de Eclesiastes. Amém, amados? Nós estamos hoje no capítulo 7, né? Deus é bom, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus é maravilhoso. Ele sempre vai nos direcionar um caminho certo, um caminho que vai levar até a Ele. Muitas vezes nós achamos que está dolorido, porque há muitos espinhos, há muitos impedimentos, há multidões, né? Águas submersas, começa a submergir, né? Há tantas coisas para poder nos paralisar, mas o Senhor nos diz hoje para nós não pararmos, mas para nós lutarmos e não ficarmos desapercebidos, porque no momento certo Ele vai enviar o socorro e Ele vai enviar a bênção para mim e para você, amém? Pega a sua Bíblia e me acompanha nessa leitura no capítulo 7 de Eclesiastes. Já deixa seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito no canal, amém, amados? No título está escrito as vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Eu vou ler devagarzinho, né, versículo por versículo, e em alguns momentos eu vou dar uma parada para poder falar um pouco, né, do que Deus está aqui desenrolando aqui nessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Logo de início está aqui, né, no capítulo 7, versículo 1, melhor é a boa fama do que o melhor unguento e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. O que a gente pode entender com esta palavra? Né, com este primeiro versículo. A boa fama é a fama de honestidade. Muitas vezes a pessoa está tão assim, como posso dizer, ataviado, bem ataviado, né? Tá bem perfumado, né? Tá tão belo por fora, né? Mas por dentro, né? Tá com o caráter está desconstruído, né? As coisas não estão certas, não estão legais, são coisas assim que tem que ser arrancada, tem que ser tirada, né? Que não provém de um servo, uma serva de Deus, daquele que quer agradar a Deus, não condiz com a pessoa que ela é, porque quando nós levamos Cristo, nós devemos dar bons testemunhos, né? Então assim, é melhor fama do que o melhor unguento, né? Melhor o dia da morte do que do nascimento de alguém. Por quê? No dia da morte, nosso coração, ele passa pelo luto, e é um momento muito dolorido, mas também é um momento que o coração está amolecido, né? No dia do nascimento, é um dia que nós nos gloriamos também, somos gratos a Deus. Ao mesmo tempo também sim, sabemos como o Senhor nos capacitou, obrigada a Deus, né? E nos traz aquela segurança, e nós vemos, não, eu ainda posso frutificar, né? E muitas vezes essa segurança pode até nos levar a pecar ou a tropeçar, né? No dia da morte, amados, além do coração estar quebrantado, nós também saberemos qual foi o fim dessa pessoa, se aquele fim que ela teve foi com a salvação ou não, se ela foi salva ou não. Porque muitos, amados, eles podem servir a vida toda a Deus, mas chega no final, pode se afastar da presença do Senhor, né? Então, é isso que eu entendo desta palavra, né? O Senhor, Ele vem para aquele que está com o coração quebrantado, né? Contristado, acho que é essa a palavra, né? Um coração contrito, né, amados? E o Senhor, Ele não resiste a este. Mas no momento do nascimento, é só alegria, só alegria. E às vezes nós deixamos de chamar a Deus, clamar por Ele, falar com Ele, chamar Ele para participar do nosso momento de alegria. Muitas vezes nós chamamos o Senhor para participar de momentos de dores, né? E momentos de alegria. Quantos cultos de ação de graça você fez? Quantos cultos de ação de graça eu fiz para louvar o nome do Senhor? Porque no momento do culto de ação de graça, nós comemos, nós bebemos, né, para a glória de Deus, né? A gente pega um valor lindo, né, abençoado de Deus ali como uma oferta, porque você pega ali para abençoar, chamar um povo para estar com você, para exaltar o nome do Senhor e dizer obrigada, Senhor, a Ti damos graças, a Ti rendemos a graça. É lindo, é a coisa mais linda. No versículo 2, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam ao seu coração. Como os vivos aplicam ao seu coração? Começa a analisar, poxa, morreu, às vezes até morreu novo, ou morreu cheio de vida, ou morreu cheio de projetos,
Porque às vezes a pessoa até morre numa idade assim boa, né, depois dos 70, né, a palavra de Deus diz que a idade vai para a vida, uma geração é 70 anos, mas quem passar disso, né, é porque é robusto, né, mas carregará enfado, cansaço, né, não terá o mesmo vigor. Só, amados, que no momento que você vê uma pessoa que ainda com muita idade, você vê que ela tinha muitos projetos em vida e ela já não tem mais vida, você analisa. Hoje em dia, então, os jovens, muitos jovens têm morrido, infelizmente, né? Muitos jovens sem terminar os seus projetos, concluir seus projetos, deixar um legado. E como a gente pode dizer, é o momento que o homem, ele vem, como aqui está no final desse versículo, todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Por que aplicam? Porque é um dia de luto. Então, você começa a pensar, qual vai ser o meu dia? Agora eu vou rever, né, a minha vida, porque algumas coisas eu tenho que consertar. Porque não tem um luto, amado, que não vem mexer conosco, a não ser que eu seja um coração muito de pedra. Mas quem tem um luto e vai, né, num velório, né, está com a família ali para consolidar e tudo mais, né, sente, né, a tristeza, aquela dor, e você pensa, eu tô vivo, para mim ainda há uma chance, né, o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar. Eu conheço pessoas que no meio do luto se converteram, louvado seja Deus, e até hoje está, para honra e glória do Senhor, no caminho do Senhor. Eu conheço pessoas no meio do luto que se converteram. Então, o coração é quebrantado, não tem para onde, né, o Senhor consegue moldar, o Senhor pega aquela pessoa, né, naquele momento fragilizado, machucado, abraça, afaga, dá tudo que ela precisa, né, entra com tudo para poder investir, porque sempre investir, mas muitas vezes a pessoa não enxerga, que é os cuidados dele, o amor dele, né, muitas vezes a pessoa não enxerga por quê? Porque ela é demais, porque ela se sente ser autossuficiente, né, mas nesse momento o coração está quebrantado, está amolecido, e ela abre o seu coração para o Senhor, e o Senhor entra, né, melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Isso é verdade. Com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Quando nós estamos tristes, não é à toa, sempre tem um motivo. Sempre tem um motivo. E nesse momento é um motivo assim como o luto, de pedir, de clamar, de buscar, que muitas vezes, infelizmente, é uma realidade que na alegria poucos buscam o Senhor. São poucos que buscam o Senhor na alegria. Tanto que você vê que muitas pessoas que fazem grandes obras, você vai ver como foi que ela fez, foi em meio a dores, às vezes em meio a enfermidade, às vezes em meio a perseguições. Nada é fácil, mas sempre há um deserto, um vale, sempre no meio disso tudo, e ela consegue fazer. Mas porque o Senhor permite essas coisas acontecerem? Para a glória do homem? Não, para a glória dele. Exatamente para que seja testificado de que a pessoa conseguiu tudo aquilo, não por ela mesma, por meio da capacidade dela, seja intelectual, braçal, seja o que for, mas foi por causa dele. A palavra do Senhor diz que até a fé que nós temos é o Senhor que nos dá, então nós não temos nada, é tudo dele, tudo é dele, né? O nosso nome do Senhor. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo, né? A repreensão do sábio faz você atentar para o que ele falou e melhorar e se corrigir, né? Muitas vezes nós não estamos vigiando, não estamos atentos a algo, mas quando nós somos repreendidos, nós começamos a enxergar diferente, né? Quantas vezes nós tropeçamos, né? Fazemos coisas e que nem nós mesmos enxergamos, né? É necessário, eu aceito a repreensão, eu aceito, né? De primeiro pode ser um impacto, mas eu aceito, né? Pela misericórdia do Senhor, eu aceito e consigo tirar aquilo ali um aproveito, né? Mas eu aceito a repreensão que não seja uma repreensão hipócrita, entendeu, amados? Como um dos fariseus. A palavra do Senhor diz que os fariseus, o que eles dizem, Jesus disse, o que eles falam é verdade, mas eles não praticam.
que eles não praticavam. Eu vou deixar a referência aí para não ficar pelas minhas palavras, né? Fazem o que eles falam, porque é verdadeiro o que eles falam, né? Mas para não fazer como eles fazem, né? E ouvir uma canção do tolo, ouvir a canção do tolo. Fuja de ouvir uma canção do tolo. É igual lábios que lisonjeiam. Cuidado. Sabemos, nós temos que ter o discernimento, né? Paulo, por exemplo, ele era um grande incentivador, né? Ele era um grande incentivador, né? Da obra do Senhor. Ele sabia, com um discernimento espiritual, né? Dar um elogio a um dos teus discípulos, digamos assim, né? Para incentivo da obra do Senhor. Não era para qualquer um, né? E não era em qualquer momento, né? E nem em qualquer lugar. Então, ele tinha um discernimento e sabedoria. Então, vai ter momentos que realmente é ser de Deus. E é bom, né? Quando é na direção do Senhor. Mas, cuidado. Tem coisas que não é de Deus. Às vezes, espíritos imundos até usam pessoas. Na própria palavra de Deus tem, né? Uma mulher que dizia, este é o homem de Deus, este é o homem de Deus. Só que ela estava endemoniada. Vigiamos, então, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 6. Versículo 6. Porque qual é o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela? Tal é o riso do tolo, também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, a opressão maligna, né? E a peita corrompe o coração. Temos que ter cuidado, muito cuidado. Há opressões que ela vem para destruir, né? Há opressões que ela vem para destruir. E para endoidecer até o sábio, né? Aqui a gente vê que nós temos que ter moderação, tá entendendo, amados? Moderação entre a vida espiritual e a vida material. E direção, sim, espiritual, sim. Muita vigilância, amados. Mas cuidado com a opressão, né? Tem coisas que vêm para nos oprimir, nos amontoar sobre nós e nos paralisar ou manipular. E isso tem que ser algo que tem que ser repreendido no nome do Senhor Jesus, tá? E muitas vezes isso é usado por pessoas, né? Infelizmente, às vezes de casa, até da própria igreja, né? Tem pessoas que usam também psicologia, né? Como pode dizer, esqueci o nome que se dá. Usa o emocional dela para poder também usar, né, da psicologia para poder paralisar a outra. Eu esqueci o nome específico que se dá, né? É chantagem emocional, mais ou menos isso, mas não é isso não. Tem que ter muito cuidado. Melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor o longânimo do que o altivo de coração. Lembra que eu falei do fim das coisas? Né? Que o mais importante é o fim. Lembra do bandido que morreu e se arrependeu na cruz? Bênção de Deus, né? Agora, você lembra daquele casal que falou que ia pegar uma oferta de uma casa que ele vendeu, mas eles reteve uma parte? Eles morreram. Será que eles foram salvos? Eles morreram na prática do pecado, né? Talvez eles sempre obedeceram a lei do Senhor, começaram a seguir Jesus, acreditaram, né, nos discípulos, nos apóstolos, que verdadeiramente Cristo era aquele que eles esperavam, o Messias, né? Porque os judeus, nem todos se converteram, alguns são messiânicos, né? Outros ainda estão esperando a primeira vinda de Cristo. Então, assim, eles morreram no tempo da graça, pecando, né? Morreram pecando. Talvez eles serviram a vida toda ali a Deus, né? A Jeová, e depois acreditaram em Jesus, mas ali por fim, né? Falharam dessa forma. Então, qual foi o fim deles? Triste. Agora do bandido, pode ter roubado a vida toda, talvez tenha sido até um homicídio, não sei, e por fim ele se arrependeu, mas ele arrependeu de verdade, tá? Tô falando aqui pra você fazer um monte de coisa errada, que no final você arrepender, vigie com o teu santo coração, tá? Se você já conhece a palavra de Deus e você pecar, você tá levando fardo na tua vida, tá? Porque se você conhece, amado, alguma coisa vai acontecer, né? Ou você se arrepende rápido, não brinca de pecar, que depois você se arrependa, não. Não te apresse no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos, né?
Irai, mas não pecai. Jesus, ele se irou uma vez, está citado na palavra de Deus. Mas olha só a proporção que, porque ele se irou, porque tinha vendas dentro da casa do Senhor, né? Fazendo de comércio dentro da casa do Senhor. E isso aborreceu Jesus. Olha o amor que ele tem pelo Pai, né? Nosso Paizinho, Pai lindo. Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isto perguntarias. Verdade, verdade. A gente pode até perguntar, mas isso seria uma tolice. Entendeu, amados? Porque se a gente fosse voltar no passado, a gente teria feito as mesmas coisas do que antes. Nada teria mudado, né? A gente não tem máquina para ir no futuro, saber como é que vai ser e voltar para o passado. Não. Então, a gente não pode lamentar, olhar para trás. É difícil executar isso, né? Mas é uma realidade. E a palavra está aqui como um testamento, né? Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Louvado seja Deus. Aqueles que são livres tiram proveito da sabedoria. Louvado seja Deus. Muitos estão aprisionados porque por falta de conhecimento. E sofrem por falta de conhecimento, né? Por falta da sabedoria, né? Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida a seu possuidor. É verdade. A sabedoria, ela dá vida ao seu possuidor. Inclusive, ela abre portas aonde não existe para ninguém. Mas se abre para você exatamente porque você tem aquela sabedoria, né? O Senhor faz isso. Às vezes a sabedoria, ela é muito mais do que o dinheiro. Não entendi aqui a citação do dinheiro, mas vou ler novamente. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao possuidor. Verdade, o dinheiro não dá vida. Pelo contrário, às vezes até mata, né? Tem pessoas que ganham aí nesses jogos doidos da vida aí, que fazem e morrem, né? Tem pessoas que já são muito ricas há muitos anos, como recentemente houve um caso de um milionário, armaram contra ele, mataram ele, né? Então, há muitas coisas, né, que muitas pessoas não sabem lidar com dinheiro e se tornam enfado também e morrem com doenças sem usufruir aquilo, né? Então, é uma palavra linda, meu Deus. Obrigada, Senhor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Quem poderá endireitar o que ele fez torto? Meu Deus, é forte. Louvado seja o nome do Senhor. Só o Senhor. Só o Senhor, ele pode colocar tudo no lugar. Só o Senhor pode endireitar. Só o Senhor pode transformar. Só o Senhor capacita, né? Não é por violência, por insistência, mas é o próprio Espírito Santo de Deus que convence quando nós erramos, quando nós pecamos, né? Louvado seja o nome do Senhor. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. Porque também Deus fez a oposição àquele, para que um homem nada ache que tenha de vir depois dele. Louvado seja Deus. Então há dois tempos, aqui está falando. Tem um tempo da prosperidade, que você possa gozar do bem. E no dia da adversidade, considera. Por quê? Porque também Deus fez este em oposição, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Entendeu, amados? Porque muitos se garantem no que tem. Então, no momento, vai ter um momento ou outro que Deus vai tirar tudo de você. Entendeu? Tu que fez isso na tua vida, não. Repreendo isso no nome de Jesus. Estou querendo dizer, amados, que vai ter momentos que Deus vai tirar de mim, de você, aquilo que você está apegado, para mostrar o tempo da adversidade. E nesse momento é o momento que Ele vai provar o teu coração. Tá? O deserto é para provar que nós somos, né? E Deus, ele prova o nosso coração, mas ele prova para aprovar, porque ele não quer que o teu fim seja de morte, seja de perdição, mas ele quer que o teu fim seja de bênção, seja de vida. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo para agora no nome dele, amados. Não há ninguém, nenhum ser, nada que queira mais o teu bem do que o próprio Deus. E muitas vezes, aonde é que a gente tem colocado Deus? Qual é a posição que nós temos colocado Deus em nossas vidas, né? Deus, ele tem que ser o primeiro em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Tudo vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga nos dias da sua maldade. Há justos que perecem, né? Sem causa alguma, como aconteceu com Jó. Ele era um homem justo, era íntegro, reto, temente de Deus, fugia do mal,
Um homem que fazia sempre um sacrifício para Deus, estava sempre ligado com o Senhor. Ele fazia caridade, né? Ajudava a comunidade. E mesmo assim, olha o que aconteceu com ele. Ele era um conselheiro, né? E olha o que aconteceu. Os dias ruins para ele, né? Ele pereceu na sua justiça. E há um ímpio que prolonga nos seus dias de sua maldade. Há ímpio que até viver muitos anos vive, entendeu? E se prolonga, isso até entristece, né? Já vimos aqui algumas mensagens na própria palavra de Deus, né? Alguns entristecidos, porque o ímpio, ele prosperava, né? diante do justo, né? Fazendo maldade, fazendo coisas horrendas, né? Mas é aqui a palavra do Senhor está falando. E assim como o sol vem para todos, amados, né? Chegará um dia que tudo isso será posto, né? E será medido, e Deus, ele vai julgar a tua causa. Louvado seja o nome do Senhor, né? Nós não temos que atentar em olhar para o outro, seja ele justo ou ímpio. Nós temos que atentar para a nossa causa. Qual é a nossa causa? É óbvio que se alguém injusto nos perseguir, nós temos que entregar a nossa causa para Deus, seja de qual for o perseguidor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus se agrada daquele que tem sede de justiça e é bem-aventurado, né? A palavra do Senhor diz que nós somos bem-aventurados. Tudo isto vindo da minha vaidade, né? Não sejas demasiadamente justo nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Por quê, amados? Aqui está falando de duas características, né? Para não ser demasiadamente justo e nem demasiadamente sábio. Por quê? Porque se você é justo demais ou sábio demais, né, você afasta até alguém que você poderia estar ganhando para o Senhor Jesus. Você afasta, né? Então tem que ter moderação para chegar, tem que ter moderação também para ficar, né? Porque senão não dá certo, né? Não vai conseguir, não vai harmonizar ali, né? E fica difícil de se aproximar. Então o Senhor nos dá a moderação, o equilíbrio, né? Eu gosto muito do Senhor. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Aqui nem preciso dizer, né? Bom é que te retenhas isto e também disto não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isto. Louvado seja Deus. Um dos princípios, né, da sabedoria é temer a Deus, né? A sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 governadores que hajam na cidade. É verdade. A palavra do Senhor mesmo, né, já houve guerras que não aconteceram por causa da sabedoria de uma mulher, né? Então, assim, a sabedoria, ela pode impedir uma guerra, né? Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Aquele que disser que nunca pecou, já está pecando, né? A palavra do Senhor diz também. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir que o teu servo te amaldiçoa. Verdade. Nós temos que não devemos nos apressar em falar, devemos guardar. Inclusive hoje, no dia de hoje, estou fazendo votos de silêncio para poder ouvir a voz do Senhor claramente, porque às vezes muitas vozes podem confundir. Mas aqui no caso está relatando algo que às vezes você vai falando e você acaba falando que não deveria falar. Às vezes até uma inverdade, mas você ouviu uma informação, mas ela não é uma informação verdadeira, né? E às vezes você perde o respeito até dos próprios servos, né? E eles podem te amaldiçoar. Por quê? Porque da falta de sabedoria, né? Então você acaba perdendo a honra, acaba perdendo a sua, eu esqueci o nome que se dá, integridade, né? Então temos que desacelerar ao falar, né? Porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoaste a outros. Quantas vezes, né? A gente quer com sede de justiça e muitas vezes a gente fica assim, Senhor, mostra pro fulano, né? Queria ver se fosse ele, né? Nós somos falhos, né? Paulo, Senhor diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E muitas vezes a carne é fraca, não está falando só sobre pecados
como sexuais, que muitas pessoas citam isso nas pregações, mas são pecados que são esses pecados aí, amados, né? Como a sede de justiça às vezes é muito grande, você acaba se irando, acaba desejando até o mal para o outro, né? Está repreendido no nome de Jesus. Porque o teu coração também já confessou, muitas vezes, que tu amaldiçoaste a outros. Às vezes não é que a gente falou, tá amaldiçoado, não é isso, mas nós desejamos que a pessoa, queria ver se fosse no meu lugar. Então, tu já tá meio que desejando mal, né? Tudo isso eu inquiri com sabedoria e disse, sabedoria adquirirei, mas ele ainda estava longe de mim. Quando você achar que você é sábio, busca mais sabedoria. Sabe por quê, amados? Porque ou você não sinta-se tão sábio assim, porque todo sábio, ele tem uma certeza de que ele não sabe nada. Agora, aquele que acha que sabe de tudo, esse é o tolo. Aprenda isso, porque eu aprendi isso recentemente, isso é uma grande verdade. Então, sejamos humildes para receber, né, sempre um conselho. Claro, você não tem que seguir todos, mas ter o discernimento. Eu vou assumir o Senhor. Onde está o que foi? Longe está o que foi, e profundíssimo quem o achará. Eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber, e inquirir e buscar a sabedoria e a razão, e a conheci a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. Nossa, é uma profundo conhecimento, né, que ele entrou aqui, né? Mas ele encontrou a resposta, ele percebeu que é a vaidade, né? O pregador que é Salomão. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Ele fala isso com muita propriedade, né? Ele teve 1000 mulheres e a maioria, eu não sei quantos, né? Mas eram idólatras. E ele financiava ali os altares para os outros deuses. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. Causa que a minha alma ainda busca, mas não a achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Vede, isto tão somente achei que Deus fez ao homem reto, mas os homens buscaram muitas invenções. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a felicidade, às vezes o que você quer está bem pertinho de você, mas nós queremos dar um rodopio, né, uma volta louca, né, para achar aquilo que venha satisfazer nosso coração. Mas a verdade é que o que pode satisfazer nosso coração é Deus. É Deus que pode. Deus é quem pode preencher qualquer vazio. Deus, ele tem poder para fazer, amados. Ele é pai dos órfãos, ele é o marido daquela mulher viúva, ele é, sabe, ele é tudo. Ele é o provedor daquela família que já não tem mais o provedor. Ele é tudo. Ele é a cura para aquele que não tem um remédio, amados. Porque muitas vezes buscamos aos médicos, depois buscamos a Deus, mas tem pessoas que nem buscar os médicos podem, amados. Porque não tem quem a carregue, ou não tem quem compre o teu remédio. Mas o Senhor, ele está ali para prover. O Senhor é tudo aquilo que você não pode, amados. Ele é o Deus do impossível, né? O que está para você, ele espera que você faça, mas o que é impossível, o que não dá para você, ele entra na tua causa. E ele vai julgar o teu favor, ele vai julgar o meu favor. Vamos para o nosso momento de oração, será uma oração curta, porque o vídeo ficou longo. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esta pregação. Muito obrigado por este capítulo 7 de Eclesiastes. Eu louvo e agradeço o teu santo nome. Diante das batalhas, Senhor Deus querido, consegui concluir este vídeo para a honra e glória do teu nome. Obrigada, Senhor. Faça segundo a sua vontade na vida de cada um que está assistindo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ficam todos na paz.